Olá, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, estão me ouvindo bem? Para mim tá tudo certo. Ah, ótimo. Então vamos dar só um minutinho aqui para o pessoal terminar de chegar. Enquanto isso, já vou deixar na tela aqui a apresentação. Prontinho, mais gente entrando. Prontinho, acho que já podemos ir começando aqui nossa conversa. Enquanto isso, o pessoal vai terminando de chegar. Bom, pessoal, só deixar um aviso aqui, né? A capacitação aqui ela vai ser gravada, né? Então o Meet aqui ele já está gravando. Depois a gente deve deixar isso disponível, provavelmente no canal do YouTube do nosso capítulo. Depois eu divulgo o link certinho para vocês, né? Então deve ficar tudo disponível lá depois. Bom, primeiro então, né, para a gente começar aqui oficialmente, né, bom dia a todos. Meu nome é Rodrigues Marzaro, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba, né, atuo mais vinculado aqui ao curso de Sistemas de Informação, né, e já há algum tempo eu atuo aqui como, né, conselheiro, aqui, mentor do capítulo UCMEPRES UFV, né, que foi criado já tem uns 2 anos que a gente está funcionando, né, e a gente atua aí para tentar melhorar, dar nossa pequena contribuição para melhorar os mapas aí ao redor do mundo. Tá? E aí, ano passado a gente também realizou esse ciclo de capacitação, né? Então resolvemos repetir esse ano, que é uma forma de dar uma base, né, inicial para o pessoal que esteja interessado em começar, né, a trabalhar com mapeamento colaborativo e participar também do projeto aqui do capítulo UCMEPRES. Aí só eu vi no formulário de inscrição, eu vi que tem várias pessoas, né, a gente acabou divulgando nas
nas mídias sociais e nos grupos e os CIMEPs aqui no Brasil, e eu vi que tem várias pessoas, né, que estão participando e que são externos aqui à UFV. Né? Então, dá um oi aí, quem é que está participando, que não está, né, que não é aluno aqui de Viçosa. Manda um emojizinho aí, manda um oi no chat. Estou vendo que tem vários aqui aparecendo com símbolo de usuário externo aqui na lista aqui do chat. Ou com e-mail externo, né? Então, Letícia, professora na Universidade de São Paulo. Bom dia, Letícia. Você coordena um capítulo aí também, Letícia? Faz parte de um capítulo dos Mappers? Ou está interessado no assunto? Oi, professor, bom dia. Não coordeno, mas a gente tem aí perspectivas de iniciar, né, a criação de um capítulo, enfim, tem muitos estudantes que têm acompanhado os outros capítulos. O nosso curso aqui na universidade é novo, né, o curso de Geografia, mas tem tudo a ver e a gente tem muita demanda também de mapeamentos colaborativos. Acho que ter um capítulo aqui, né, ou participar aí de ações direto ou indiretamente de outros capítulos, vai contribuir bastante para a formação dos alunos. Que ótimo. Vocês podem contar com o nosso apoio aqui, né, que se estiverem Obrigada. precisando para começar, e principalmente quando o pessoal, bem nesse início, né, o pessoal chega bem cru, né, bem sem saber um pouco assim sobre como é que funciona. Então, se quiser, a gente pode depois fazer uma capacitação desse tipo aí, né, voltada para o pessoal do capítulo. Está aberto aí a colaboração. Agradeço, Rodrigo. Vou entrar em contato sim com você. Não, sem problema. E, bom, então depois a gente vai se conhecendo aí no decorrer da capacitação. Provavelmente eu devo criar para facilitar, né, o contato, eu devo criar um grupinho no WhatsApp, só para facilitar a divulgação e tudo mais, né, a gente trocar experiência aí, quem quiser mandar perguntas aí, questionamentos aí sobre o conteúdo da capacitação, eu acho que por lá fica mais fácil, né, com o WhatsApp ou Telegram fica mais fácil da gente trocar experiências aí. Bom, então vamos lá. Vou deixar, né, vai ficar aberta aí a possibilidade de colaboração, não vou fechar o microfone de ninguém. Então, a qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, né, qualquer questão, pode interromper, tá? Então, vamos deixar bem... nada muito formal, né? É bem um bate-papo aqui mesmo, tá? Então, eu vou apresentando aqui o conteúdo e qualquer dúvida, qualquer questão, podem, né, levanta a mão aí, pode interromper no áudio que a gente já resolve na hora. Aí só assim, como eu vou estar com a tela aqui mais voltada para a apresentação, então talvez aqui, se alguém mandar alguma coisa no chat aqui, talvez eu não consiga ver. Então pode interromper por áudio, tá? Sem problema nenhum. Bom, então vamos lá, né? Então, nossa capacitação aqui, como é que ela vai funcionar? Né? Ela foi dividida em 4 partes. Né? Então, hoje é mais voltada para conceitos básicos, né? Apresentar o que é exatamente o mapeamento colaborativo, qual que é o ecossistema e que estrutura que a gente tem para apoiar esse tipo de atividade, né? Principalmente em relação ao OpenStreetMap, que é a nossa principal ferramenta aí do dia a dia, né? E todas as outras, né, ferramentas acessórias que a gente tem à disposição para utilizar. E aí, a partir nas próximas dias de capacitação, a gente vai focar mais na parte de contribuição. Né? Então, na próxima segunda, o foco vai ser o editor, o editor integrado ao próprio OpenStreetMap, né? Que então ele já fica no próprio site do OpenStreetMap, que está disponível para todo mundo. É um editor mais simples, né? Bem acessível assim, de uso. Não precisa, como está integrado ao site, não precisa de instalar nada, né? Basta que você tenha
a conta no OpenStreetMap e pode começar a utilizar. Então, no segundo dia de capacitação, o foco vai ser nesse editor, né, e agregado ao uso do editor, né, como que a gente utiliza algumas das ferramentas que a gente tem à disposição para gerenciar o trabalho dos projetos de mapeamento, né, para evitar, né, que muita gente fique mapeando exatamente os mesmos elementos, né, acaba que um acaba atrapalhando o trabalho do outro. Então, a gente tem algumas ferramentas para coordenar esse tipo de atividade realizada em conjunto, e eu vou mostrar para vocês, né, no próximo dia quais são essas ferramentas, como é que elas são utilizadas e como é que a gente consegue fazer uso delas. Aí, no terceiro dia, a gente vai falar especificamente sobre um outro editor, que é um editor mais avançado, né? Ele tem uma quantidade muito maior, né? Uma flexibilidade muito maior de recursos, então a gente consegue ter uma produtividade maior, né? Fazer as coisas bem mais rápido, usando esse editor, do que o editor integrado ao OpenStreetMap. O editor integrado é ótimo para a gente, às vezes, fazer uma edição mais rápida ali, alguma coisa mais simplificada, mas, digamos assim, para o trabalho mais pesado, né, o editor apropriado, esse editor mais avançado, traz um recurso que facilita bastante, né, as tarefas de mapeamento. E aí o terceiro dia vai ser focado especificamente no uso desse editor e as principais extensões, né, os plugins que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida durante o trabalho de mapeamento, né, dos elementos mais comuns, né, das estradas, das edificações. Então, o terceiro dia vai ser bem focado nesse editor mais avançado. E aí, no quarto dia, a ideia é a gente integrar tudo isso que a gente aprendeu num evento que a gente chama de uma mapatona. A mapatona é uma maratona de mapeamento. Então, a gente vai pegar, né, algum projeto para trabalhar, né, todo mundo trabalhar em conjunto, né? Então, a mapatona, como acaba sendo um evento que talvez a duração dela, às vezes, é um pouco maior, então, no decorrer aí da capacitação, talvez a gente tenta organizar aí num horário que fique mais interessante para fazer esse último dia, né, no horário que a gente consiga estender um pouco mais, assim, né, para não ser interrompido aí pelo almoço. Então, talvez pegar algum dia, talvez à noite, mas vamos conversar ainda a respeito sobre a melhor data. Depois a gente, né, faça alguma enquete, alguma coisa para a gente encontrar o melhor horário aí para a gente realizar, ou talvez até estenda assim para fazer num sábado pela manhã. Está em aberto, né? Mas em princípio, se não tiver jeito, a gente faz nesse mesmo horário de segunda-feira, né? Mas aí fica um pouco mais curtinha, né? Não vai ser tão maratona assim, né? Vai ser um pouco mais rápido, tá? Mas aí no decorrer do período da capacitação, a gente conversa direitinho e vê como é que a gente organiza esse último dia. Ok, então, dados os avisos, dada aí né, as devidas recomendações em relação à capacitação, vamos avançar aqui. Então, ok, né, o que vem a ser, né, mapeamento colaborativo. Então, definição de dicionário, né, Wikipedia, né, é todo o conjunto, né, de ferramentas que a gente tem aí, técnicas e ferramentas que a gente utiliza para criar, né, bases de dados geográficas aí, ou mapas virtuais para ficar à disposição, né, de uso aí de todo mundo. A ideia é que todos os interessados possam contribuir de alguma forma para que a gente consiga montar esse mapa virtual, né, ou essa base de dados geográfica a partir dessas contribuições. Né? Então, o melhor exemplo, né, como eu já comentei com vocês, o melhor exemplo que a gente tem para isso, né, acaba sendo hoje o OpenStreetMap, né, que é o que a gente vai falar bastante durante a capacitação hoje. Né? Apesar de que, né, de certa forma, até o Google Maps, a gente pode considerar que tem, né, elementos aí de mapeamento colaborativo, porque ele tem recursos, né, na qual as pessoas podem fazer
a contribuição, né, enviar para lá novas informações. Então, ele também tem esse recurso de mapeamento colaborativo, mais algumas limitações que a gente vai conversar aqui, né? Então, qual que é a diferença básica, né, entre o Google Maps e o OpenStreetMap? Então, como acabei de falar, o Google Maps, ele permite que a gente faça contribuições, né? Não sei se talvez boa parte aqui já tenha tido a experiência de, às vezes, né, enviar alguma informação ali para o Google Maps, ou o próprio Google Maps faz algum tipo de pergunta que você responde, aí dessa forma você está contribuindo ali para melhorar de alguma forma as informações que ele tem a respeito de algum local. Então, isso é uma contribuição voluntária. Só que, assim como, né, no OpenStreetMap a gente vai ver, a gente vai aprender como é que faz as contribuições, só que o problema é que, diferente, né, do OpenStreetMap, no Google Maps e Google, né, em geral, as contribuições que são feitas para lá, uma vez que essa contribuição sua foi para, né, o Google, foi para o Google Maps, esse dado pertence a Google, né? Ela deixa de ser, né, de uso geral para, né, ficar ali debaixo do copyright ali da Google. Então a gente tem essa questão de que tanto o Google Maps quanto, né, o OpenStreetMap, né, esse símbolo aqui da direita, para quem não conhece, né, é o logo, né, do OpenStreetMap. Todo mundo pode contribuir, mas a questão é quem é que pode usar depois esses dados, né, usar de forma ampla, né? Então, no caso do OpenStreetMap, ele continua sendo aberto, né? Então, todas as contribuições que são feitas, elas continuam sendo abertas e estão lá disponíveis para todos os interessados fazerem uso da forma que quiser. Claro que tem algumas limitações que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Enquanto no Google Maps, esses dados são de propriedade da Google. Então, se você quiser fazer uso desses dados, você tem que pagar, né, a licença aí para poder fazer a utilização desses dados. Então, a principal limitação é essa, né? Ambos você pode contribuir, mas no OpenStreetMap os dados permanecem abertos, enquanto na Google esses dados, né, passam a ser de propriedade da Google. Bom, o OpenStreetMap, né, ele já começou com essa proposta, né? Então, o criador dele, né, um sujeito, um inglês, né, chamado Steve Coast, e surgiu justamente de uma necessidade do próprio Steve. Ele era, né, ele é um pesquisador e estava precisando de dados, né, mapas ali, dados para trabalhar na sua pesquisa, e não tinha, né, os dados à disposição, o que tinha, né, de mapas à disposição ali não eram abertos, né, ou ele não podia fazer uso, né, ou estava sempre mediante a licença ali de alguma empresa. Então ele não tinha acesso, né, aos mapas que ele precisava para trabalhar, aos dados que ele precisava para trabalhar. E aí ele, né, simplesmente falou, então eu vou, né, vamos tomar o trabalho pelas próprias mãos, né? Então vamos criar então um serviço, né, onde as pessoas possam, né, colaborar para criar esses mapas, e esses mapas vão ficar disponíveis para todo mundo que precisar. E aí começou, né, o OpenStreetMap surgiu justamente dessa necessidade, né, do Steve. Então surgiu como uma plataforma para que as pessoas pudessem fazer as contribuições, e hoje ele né, sem sombra de dúvida, assim, o maior projeto de mapeamento colaborativo que a gente tem, né, em nível mundial. Hoje a gente tem, né, eu peguei um dado atualizado aqui, essa questão de usuários registrados vai flutuando, né, porque de tempos em tempos a base de dados lá vai sendo limpa, né, o pessoal que fica muito tempo sem logar, provavelmente os logins vão sendo limpos, né? Mas a primeira versão foi lançada aqui, né, em 2004. Acho que eu botei uma imagem aqui de uma tela antiga, aqui na época que, né, de uma versão antiga aqui do site.
né? Então, em 2010, o site do OpenStreetMap tinha essa carinha aqui, né? Já agora, né, em 2025, já modernizou um pouquinho, né? Então já está um pouquinho mais moderno, apesar de que a cara principal não muda muito, né? É basicamente, né, o mapa, né, a área sendo aproveitada aqui para o mapa. A gente só está com um visual um pouquinho mais limpo aqui e vários recursos, né, que não ficam visíveis aqui num primeiro momento, mas que estão, né, escondidinhos ali pelos menus na plataforma. Né, vocês estão observando aqui, né, tem, quando vocês, né, fazem o login, vai aparecer aqui né, as informações de vocês. E aí, uma vez que vocês tenham feito o login, né, aí a principal diferença que a gente vai ver em relação a quando acessa o Google Maps é justamente esse botãozinho aqui da esquerda, desculpe, né, esse editar, né, que todo usuário registrado no OpenStreetMap, né, tem, né, a possibilidade de fazer edição. Então, fica muito fácil, né, de você estar visualizando ali alguma área. Às vezes pode ser, né, a redondeza ali da sua casa, algum local que você conhece, né, e de repente você percebe que está faltando o nome de rua, ou o nome da rua está incorreto, né, ou qualquer inconsistência ali que você veja no mapa, no mesmo momento você pode vir, né, clicar aqui no botão de editar e ajeitar ali, ajustar, né, corrigir a informação que você verificou que estava incorreta e salvar essa alteração, e a partir desse momento essa correção está disponível para todo mundo, né? Já entrou na base de dados ali do OpenStreetMap, e aí, né, as próximas pessoas que entrarem ali para visualizar aquela região já vão contar com a informação atualizada, né, no mesmo momento. Então isso é uma facilidade que a gente tem quando está utilizando o OpenStreetMap. Mas é uma pergunta que pode surgir, né, mas se todo mundo pode editar, né, e aí, o que acontece se as pessoas começarem a colocar informação incorreta, né, começarem a colocar, né, ou caso de vandalismo ali nos dados, né, começar a apagar as coisas que estão ali. A gente tem mecanismos de proteção em relação a isso, então tem grupos da própria fundação do OpenStreetMap e ferramentas, né, que ficam monitorando essas situações de edições, principalmente edições em massa, né, edições que envolvem uma grande quantidade de elementos no mapa. Isso já são edições que ficam marcadas ali para uma verificação desses grupos que ficam monitorando a qualidade dos dados que estão entrando no OpenStreetMap. Então, se acontece algum caso desse tipo, né, é possível reverter essas modificações. Então, esses grupos ficam sempre atentos, né, as ferramentas aí ficam monitorando para, em qualquer sinal de mau uso do OpenStreetMap, né, aquele conjunto de modificações é sinalizado e se verificando que realmente houve, né, as edições estavam corretas, aquilo lá pode ser revertido, né, e dependendo da situação, o usuário às vezes pode receber até uma penalidade, uma advertência, ou até mesmo, né, o banimento aí da plataforma, né, e fica impedido de fazer modificações. Né? Então, existem, né, os mecanismos de proteção, né, apesar de todo mundo poder fazer contribuições, né, essas contribuições são verificadas pelos grupos que monitoram a qualidade dos dados no OpenStreetMap. Aí aqui, para quem não conhece, né, que está no mapa, aqui está a área da cidade, aqui onde está localizado o campus, apesar do campus propriamente dito não estar aparecendo aqui na imagem, mas aqui a gente pode ver um exemplo que até um tempo atrás, no OpenStreetMap, a gente não tinha as informações, por exemplo, dos bairros aqui da cidade. Né? Isso foi um mapeamento que o projeto aqui fez, né? Nosso capítulo ISMAPs, que fez a delimitação aqui dos bairros, pegando a informação direto lá da prefeitura, para identificar exatamente quais eram os limites, né, administrativos aí de cada bairro, e aí a gente fez, né, fizemos uma capacitação específica para ensinar como é que a gente poderia mapear esse tipo de elemento, que é um elemento um pouquinho mais complexo ali da gente colocar, né, e aí a gente, em um dia, a gente conseguiu fazer, né, colocar toda a informação aqui dos bairros da cidade.
Bom, o que é exatamente, né, o OpenStreetMap? A gente viu ali a imagem, né, o site, mas o que vem a ser exatamente o OpenStreetMap? Então, em primeiro lugar, né, ele é esse projeto de mapeamento colaborativo. A ideia era justamente você ter, né, essa base de dados gratuita e aberta para o mundo todo. Né? Como eu falei, qualquer pessoa pode contribuir e toda contribuição, né, imediatamente já é salva ali na base de dados do OpenStreetMap, com essas considerações que eu acabei de fazer, né, é feita essa verificação, né, de qualidade do dado e tudo mais, né, isso é monitorado. E a partir daí, qualquer pessoa, né, os dados estão lá disponíveis, continuam abertos e qualquer pessoa pode utilizar, incluindo para criar produtos comerciais, né? O OpenStreetMap pode ser utilizado para isso. Então, o OpenStreetMap, ele não é o site que eu mostrei para vocês, né? O OpenStreetMap, ele é um banco de dados, né? Ele é uma base de dados dessas informações que são contribuídas. Então, essa base de dados, a base central, né? A base principal fica em Amsterdã, né, na Holanda, só que você tem réplicas, né, cópias dessa base de dados espalhadas aí pelo mundo para facilitar, né, o acesso aí das pessoas aí ao redor do mundo. Então, dependendo de onde você vai estar acessando o site do OpenStreetMap, é acionada aí né, um espelho, aí, uma réplica, né, que esteja mais próxima aí de onde a pessoa esteja acessando. Então, por conta disso, né, como existem essas várias réplicas aí que vão distribuindo, né, a carga de trabalho ao redor do mundo, quando a gente faz alguma modificação, e essa modificação é salva na base de dados, apesar de eu falar assim, ela está integrada imediatamente à base? Está. Só que demora um tempinho para essa sua alteração ser propagada, né, para todas aí essas réplicas e ser atualizada, né, na visualização. Então, pode acontecer da gente faz uma edição, né, salva ali a edição, e aí na hora que vai visualizar ali novamente o dado ali no site do OpenStreetMap, você percebe assim, mas cadê a edição que eu acabei de fazer? Existe um tempo até essa edição entrar na base de dados, e aí essas visualizações serem atualizadas, né, para ficarem disponíveis. Então, é coisa ali não demora muito tempo ali, né, coisa em alguns minutos ali, né, se os servidores não estiverem muito sobrecarregados, em alguns minutos ele já vai estar aparecendo ali a informação correta, né, a informação atualizada. Então, não se assustem, né, caso vocês façam ali uma edição rápida, né, salve e percebe que não está disponível imediatamente, né, demora um tempinho para essas visualizações serem atualizadas. Esse conjunto de servidores ao redor do mundo aí, que hospedam, né, a base de dados do OpenStreetMap, recebe o nome de planeta, né, OSM, né, Planeta OpenStreetMap. Inclusive tem um site, acho que eu botei um print aqui do site, onde você pode realmente baixar toda a base de dados do OpenStreetMap. Então, tá aqui, ó, logo o primeiro link, né, vocês podem baixar aqui, ó, toda semana eles atualizam, né, esse arquivão. Então, hoje aí está com 151 gigabytes de tamanho, e isso aqui é toda a informação que está contida no OpenStreetMap. Então, né, a gente pode ver realmente que a ideia é que os dados realmente sejam abertos, né? Tanto que você pode baixar toda a base de dados. Então, além desse arquivo completo, né, a base completa, né, ele fornece aqui também só esse change sets, né, seria só a versão do que foi alterado, né, na última semana. Então, a ideia aqui é que você baixe uma vez a base de dados completa e, a partir daí, se você criar, por exemplo, um servidor próprio, né, para ficar hospedando esses dados, você não precisa ficar baixando depois todos os mais 150 gigas. Você vai baixando só esse arquivo de atualização e aí você vai atualizando os dados que você tem, né, semanalmente ali para manter a sua base, o seu espelho ali, a sua base atualizada também.
Então, aqui alguns números, né? Então, peguei ontem esses números aqui, tem esse site que mantém as estatísticas do OpenStreetMap. Então, a gente vê aqui, né, temos, né, mais de quase 10 milhões aqui de usuários. Um tempo atrás, esse número estava acima de 10 milhões. Então, como eu falei, de tempos em tempos, eles devem apagar as contas inativas há muito tempo, né? Então, esse número fica flutuando, né? E aí, aqui o número de elementos que a gente tem mapeados no OpenStreetMap. Daqui a pouco a gente vai entender o que significa cada um desses aqui, né? Então, o número de pontos, né, de nós, então mais de aqui, né, 1.000, milhão, bilhões, 9 bilhões aqui de nós, mais de 1 bilhão de linhas, né, e 13 milhões aqui de relações mapeadas no OpenStreetMap. E os dados no OpenStreetMap, antigamente, né, a licença desses dados era utilizada aquela Creative Commons, só que ela foi, como o OpenStreetMap ele é uma base de dados, né, foi feita a migração, né, que foi finalizada em 2012, setembro de 2012, da licença Creative Commons, que era mais voltada para trabalhos, próprio nome Creative, né, criativo, trabalhos de produção cultural, né, de trabalhos mais ligados à área artística, né, não era exatamente adequada para base de dados. Então, a Fundação OpenStreetMap, né, que gerencia, né, a base de dados e os serviços do OpenStreetMap, fez essa migração da licença da Creative Commons para a licença que a gente chama de ODBL, que é a licença de dados, né, de dados abertos, né, de base de dados abertos. Então, essa migração terminou em setembro de 2012 e é a licença atual. Então, essa licença ODBL, né, ela permite, né, que os dados, como aqui, né, permite o uso comercial, permite que os dados sejam distribuídos, permite que a gente modifique os dados, né, permite que a gente faça uso privado desses dados, só que tem algumas condições, né? As condições são que qualquer produto que seja derivado, que esteja utilizando os dados do OpenStreetMap, você tem que citar a fonte. Esse disclose source aqui, você tem que citar a fonte. Eu falo, os dados vieram do OpenStreetMap, então tem todas, né, as informações ali do copyright ali da Fundação OpenStreetMap, que tem que ser citadas, né, dizendo que os dados estão vindo de lá. E, muito importante, né, qualquer produto que seja derivado dos dados, né, que utiliza os dados do OpenStreetMap, ele tem que manter a mesma licença. Ou seja, se alguém pega os dados do OpenStreetMap e modifica de alguma forma, inclui novas informações ali e está distribuindo isso, este novo produto, né, essa nova base de dados que está integrando dados do OpenStreetMap, tem que ser distribuída também pela licença ODBL. Né? Então, ou seja, ela tem que permanecer aberta, esses dados têm que permanecer abertos. Então, não pode, né, eu simplesmente vou lá, baixo a base de dados completa ali do OpenStreetMap, incluo mais algumas informações ali, coloco alguma coisa, né, nova, e fecho esses dados. Né? Agora esses dados são meus e só eu que vou poder utilizar da forma que eu quiser. Então, isso não pode acontecer. Né? Então, se está utilizando os dados do OpenStreetMap, modificou, fez qualquer outra coisa, derivou ele para alguma outra atividade, essa nova base de dados tem que permanecer aberta. Né? Então, isso é uma restrição que a gente tem da licença aqui, ODBL, para garantir, né, que esses dados vão continuar sendo, vão continuar abertos, né, indefinidamente, né, para que ninguém tome posse aí desses dados em algum momento. Tá? Então, a gente tem essas garantias, né, de que os dados sempre vão permanecer abertos. Então, aqui, né, acabei já adiantando isso, né, o que a licença ODBL exige. Então, exige sempre a atribuição. Então, em qualquer lugar que a gente vê os dados do OpenStreetMap, vai aparecer num cantinho qualquer, né, geralmente no cantinho inferior direito, né, essa marquinha aqui do copyright aqui, que pertence, né, que aqueles dados vieram dos contribuidores do OpenStreetMap, né,
conjunto de editores aí dos mapas, né, espalhados ao redor do mundo, e que os dados têm que permanecer sobre a mesma licença. E é por isso que os dados do OpenStreetMap e do Google e outros serviços, eles são incompatíveis entre si. Então, o que isso significa? Quando a gente vai fazer edições no OpenStreetMap, a gente não pode consultar o Google Maps, né, para pegar dados que estão no Google Maps para inserir isso no OpenStreetMap, porque a licença do Google Maps impede esse tipo de uso. Então, a gente não pode incluir, né, dados que são exclusivos lá do Google Maps. Então, quando eu vou fazer contribuição para o OpenStreetMap, essa informação que eu estou inserindo lá tem que vir de outras fontes cuja licença seja compatível, né, com a licença aberta do OpenStreetMap. Então, a gente tem que ter esse cuidado de todos os dados que a gente vai fazer contribuição, tem que ser um dado que a gente tenha, né, direito ali de uso para ser inserido no OpenStreetMap. E o contrário também vale, né? A Google, ela não pode consultar os dados do OpenStreetMap para inserir, né, essas informações no Google Maps, porque se ela fizesse isso, né, pela licença do OpenStreetMap, ela teria que deixar, né, ela estaria integrando, né, derivando um produto ali a partir dos dados do OpenStreetMap, então ela teria que abrir a base de dados dela para manter também compatível com a licença ODBL. E a Google não vai fazer isso. Então, nem a gente, né, pode pegar dados da Google para colocar no OpenStreetMap, e nem a Google deveria pegar dados do OpenStreetMap para inserir, né, para complementar as informações no Google Maps, né, porque as licenças são incompatíveis, né, entre si. Então, existe esse monitoramento, tá? Como eu falei, esse grupo que fica verificando a qualidade dos dados do OpenStreetMap também verifica esse tipo de situação para ver porque se ficar explícito ali que algum conjunto de alterações veio, né, dos dados que estavam disponíveis ali no Google, esse dado ele é retirado, né, ele é revertido ali da base de dados do OpenStreetMap. Tá? Então, existe essa verificação. Bom, o que a gente pode colocar no OpenStreetMap? O que a gente pode representar no OpenStreetMap? Primeira coisa, né, a parte visível, né, aquilo que a gente vê no mapa. Né? Então, qualquer tipo de lugar, então, as estradas, os rios, os lagos, floresta, as árvores, os prédios, as edificações, né? Se a edificação é uma casa, se é uma escola, se é um prédio de apartamentos. A gente pode representar a rede elétrica, né, a estrutura, né, dos cabos, linha de metrô. Então, tudo que a gente enxerga no mundo, né, a gente pode representar no OpenStreetMap, né, e tem as formas específicas ali de como a gente faz essa representação. Mas, além disso, né, tem coisas que importam ali no mundo físico, mas que não tem, né, digamos, uma representação física, como, por exemplo, fronteira administrativa. Né? Eu dei o exemplo ali da fronteira dos bairros, né? Então é uma coisa que existe, mas não tem a linha pintada ali no chão, né? A gente não vê isso no mundo físico. Assim como, por exemplo, linhas de transporte, né? Linhas de ônibus, coisas do tipo, né? A gente sabe que existe, né? Passa por determinadas ruas, mas também não está marcada ali no solo, ali na rodovia, né? Mas é uma coisa que a gente também pode representar. Né? Então, essas coisas a gente também consegue, né? Tem formas de representar isso no OpenStreetMap. O que a gente não pode colocar no OpenStreetMap? Informações que sejam consideradas pessoais, né? Informações privadas. Então, coloquei um exemplo aqui. Né? A gente pode, para um prédio, para uma edificação, a gente pode colocar muito detalhe, né? Quantidade de andar,
que tipo de material que foi utilizado na construção, qual que é a forma do telhado, qual que é o material que foi utilizado no telhado, né, colocar imagens. Então, consegue colocar praticamente tudo a respeito da parte física, né, da representação física ali daquele elemento. Mas eu não posso colocar lá que, né, essa edificação aqui é a casa de fulano, é a casa de ciclano, ou botar o número de telefone, né, sendo que aquilo ali é uma residência particular. Então, isso não pode entrar no OpenStreetMap, né, informação que seja privada. Agora, se for uma loja, né, um estabelecimento público, né, aí não tem problema nenhum. Você pode colocar lá o nome da loja, o telefone, né, o horário que fica aberto, né, isso aí é informação pública, isso aí não tem problema nenhum de ser inserido no OpenStreetMap. Tá? Mas informação privada nunca pode entrar. Além disso, né, informações que a gente que são interpretadas como informações temporárias, né? Coisas de situações temporárias também não entram no OpenStreetMap. Então, por exemplo, às vezes a gente olha uma imagem de satélite para usar para fazer o mapeamento e percebe que tem uma área ali de uma área, por um acaso a imagem foi coletada quando uma determinada área estava alagada. Mas aí a gente olha, pode pensar que às vezes é um lago, né, uma massa d'água, alguma coisa, mas pode ser que aquela área, né, tenha uma época do ano em que ela fique alagada ou coisa do tipo. Né? Então, isso é uma coisa temporária ali, né, que às vezes a gente não vai deixar isso como um mapeamento, como elemento constante ali no mapa. Né? Apesar de que em determinadas situações tem formas da gente representar esse tipo de situação. Né? Mas uma coisa que acontece de forma temporária, geralmente a gente não vai colocar isso também no mapa. Tá? Ok, vamos avançar aqui. Dúvidas até agora? Está tranquilo? Então, ok, vou avançar aqui. Bom, aí essa natureza aberta do OpenStreetMap, ela acaba facilitando muito a criação de uma quantidade muito grande de ferramentas, né, de aplicativos e outras ferramentas que utilizam os dados do OpenStreetMap como base para o seu funcionamento. Né? Porque como, né, são dados abertos e gratuitos, fica muito fácil, né, de outras ferramentas surgirem para fazer uso desses dados, né, para integrar esses dados de alguma forma. Então, vou comentar sobre alguns deles aqui. Né? Então, por exemplo, né, esse é um aplicativo para celular, né, chamado OSM Engine. Ele tem a versão gratuita, né, para ser utilizada, e tem a versão que você pode assinar, que vai te dar, né, uma série de recursos adicionais ali de uso. Né? Então, ele usa diretamente os dados do OpenStreetMap para funcionar, né? E aí a gente consegue utilizar, inclusive, o próprio OSM Engine para fazer contribuições, né, edições ali no OpenStreetMap, apesar de ele não ser assim, especificamente voltado para isso, né, para fazer edição, mas ele permite, né, ele tem recursos ali para a gente poder fazer contribuições. Então, até deixei uma tela, esse print do meio, né, está mostrando aqui que ele tem, né, a parte aqui de edição, que você pode, né, ligar com o seu login, com a sua conta do OpenStreetMap, e aí a partir daí você consegue, né, ter acesso a esses recursos, né, de fazer pequenas contribuições ali usando o próprio aplicativo. Né? Ele tem integração ali com outro serviço chamado Mapillary, e o Mapillary ele funciona como se fosse seria o que, né, assim como o OpenStreetMap funciona como se fosse o Google Maps, né, as informações ali do Google Maps de forma aberta, o Mapillary seria o Google Street View, né, aquelas imagens que a gente vê no nível da rua, né, seria o Google Street View também aberto, né, que a gente pode fazer as contribuições
direto lá no site, e aí, a partir daí, a gente tem as imagens também no nível da rua. Então, o SMEng, ele tem integração também para você ver essas imagens, né? E aí, isso é interessante que, às vezes, você está, né, quando você tem imagem disponível de alguma área que você está mapeando, fica fácil de, às vezes, você tirar alguma dúvida. Porque quando a gente está vendo só a imagem de cima, né, imagem de satélite, às vezes não fica claro se aquilo ali é uma residência, se é uma loja, o que é. Aí a imagem no nível da rua, a gente consegue, às vezes, ver a fachada, ver o número da casa ou o número da loja. Você consegue ver, se a imagem estiver com uma resolução boa, né, consegue, às vezes, ver até o nome da loja, o número do telefone. Então, são informações que a gente pode complementar, né, os elementos ali que a gente mapeia usando as imagens de satélite, né, usando as imagens aéreas. E aí uma coisa legal que também, esse software, ele tem muito recurso, assim, demora um tempo para ficar explorando aqui todas as possibilidades que a gente tem com esse software, né? Inclusive você pode usar, né, você está passeando aí por algum local, alguma coisa, você percebe que alguma coisa não está mapeada corretamente, você pode diretamente no aplicativo, né, abrir uma notinha ali, fazer uma anotação tanto por imagem, né, ou por áudio, ou até mesmo, né, escrito, e aí vai ficar marcado naquela posição, né, aquela notinha, e aí depois você pode, né, em casa, recuperar essa nota ali com a localização e fazer a correção ali no OpenStreetMap, né, daquilo ali que você anotou enquanto estava passeando. Né, então, recomendo aí, para quem não conhece, né, depois pode baixar aí e fazer e dar uma explorada nesse aplicativo, porque vocês vão achar muita coisa interessante. Inclusive, né, para quem faz contribuições frequentes de edições, né, no OpenStreetMap, ele fica desbloqueado aqui, né, todo mês ele faz essa verificação, né? Então ele verifica lá as contribuições, né, que a sua conta fez no OpenStreetMap, e aí desbloqueia aqui no aplicativo para você poder ter direito a ter atualizações frequentes ali nos mapas. Né, ao invés de somente a cada mês você ter atualização, aí você vai ter atualizações constantes ali para fazer uso ali direto no aplicativo. Então, é uma forma dos desenvolvedores do aplicativo, né, fizeram aqui bem interessante de recompensar quem faz contribuições ao OpenStreetMap, porque, afinal de contas, eles estão utilizando, né, é do interesse deles também ter os mapas ali o mais completo possível, porque isso também vai ajudar a própria ferramenta deles. Então, é uma relação aqui onde todo mundo sai ganhando, né? Então, acaba ficando bem interessante. Outras ferramentas, né? Essa aqui é bem legal também, é a chamada MapSwipe. Então, essa ferramenta a gente pode, né, podem ser criados projetos onde o usuário, né, do aplicativo vai ajudar contribuindo com informações. Como é que ela funciona? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma área muito grande onde a gente queira mapear construções, né, edificações. Só que a área é muito extensa. Então, o que pode ser feito? Eu posso, né, utilizar aqui o serviço do MapSwipe para pegar toda essa área que é muito grande e pedir, né, auxílio aí de contribuições. Então, as pessoas, né, quando você abre o aplicativo, você vê que os projetos que estão disponíveis, né, você pode fazer pesquisa ali por áreas, né, que você queira contribuir. E aí, um projeto pode pedir para você fazer o quê? Olha, né, em cada tela que aparecer, né, aqui no meio aqui é um exemplo, né, a tela aqui do meio, vai aparecer uma área do mapa, né, uma imagem, geralmente uma imagem de satélite, e aí pode ser que esse projeto esteja pedindo para você verificar qual quadradinho, né, qual desses quadros tem, por exemplo, uma construção, uma edificação, algum tipo de construção humana ali. E aí você pode vir e marcar, né, você vai dar um toque ali naquele quadradinho onde você detectou que tem alguma construção, né, e terminou de verificar, né, os 6 quadradinhos ali que aparecem, né, marcou aqueles onde você encontrou alguma coisa, arrasta para o lado, vai aparecer um outro conjunto
né, de 6 quadradinhos, e você vai fazendo isso. Né? O swipe, né, é porque você marca, né, arrasta para o lado, marca os próximos, arrasta para o lado e fica, né, enquanto você tiver disponibilidade de tempo para ir contribuindo, você vai marcando aqueles onde você identificou que tem algum tipo de elemento para ser mapeado. E aí essa informação, né, os criadores do projeto têm acesso a essa informação, aí aquela área que era muito grande, muito extensa, né, fica muito mais fácil de você agora mapear o necessário, porque aqueles pontos, né, aqueles quadrados, aquelas áreas que foram identificadas aqui, onde existe um elemento para ser mapeado, vai ficar marcada, né, no mapa aí dos gerenciadores do projeto, e aí você consegue focar o esforço ali, né, os esforços especificamente nessas áreas que foram identificados elementos para mapear. Então você consegue reduzir muito o trabalho, né, quando você tem uma área muito extensa, muito grande para mapear. Então esse tipo de ferramenta, o MapSwipe funciona dessa forma. Né? Você tem o Versput, ele é realmente um editor para o OpenStreetMap para ser utilizado no celular. Ele tem bastante recursos assim, apesar de que a própria interface do celular, né, não ser exatamente, né, bem apropriada para determinados tipos de edição, né, porque às vezes você ali com a interface de toque, né, usando o dedo ali, às vezes você não vai ter a precisão que você tem numa tela maior usando o mouse. Então, para algumas coisas funciona bem, mas para outras, né, quando você precisa de uma precisão um pouco maior assim, nem tanto. Mas te ajuda para fazer muito tipo de contribuição mais simples assim, né, de marcar algumas coisas no mapa, já te facilita e está disponível para ser utilizado no celular, né, que acaba estando na nossa mão aí o tempo todo. Né? Um outro aplicativo bacana, né, esse aqui é o OSM Bugs. Né? Basicamente, né, aí você tem o OpenStreetMap tem uma série de ferramentas que ficam verificando a qualidade, né, dos dados que estão sendo inseridos. E aí essa ferramenta, né, esse aplicativo OSM Bugs, ele fica verificando aqueles pontos que ficaram marcados como alguma inconsistência, né, algum tipo de inconsistência. Então, quando você abre o aplicativo, né, você baixa a área que está próxima a você, né, o aplicativo identifica pelo GPS aonde você está, e aí ele, né, marca aqui posições próximas a você, onde tem algum tipo de inconsistência detectada, né, e aí você pode verificar, né, como está pegando a sua redondeza, né, se for o caso, você pode ir até ali, né, para verificar a situação. Então, esses casos aqui que eu peguei, né, próximos aqui, ó, ele mostrou aqui, olha, né, esse aqui que ele marcou como amarelinho, né, mais um aviso, e vermelho é alguma coisa que realmente precisa ser corrigida. Então, ele mostrou, olha, essa rotatória, né, só tem outras 2 ruas conectadas, geralmente rotatória tem pelo menos 3, então só um aviso. E aqui ele está dizendo, olha, esta rua aqui, né, essa via, está intersectando uma outra via, mas elas estão sem um nó de junção, né? Um nó conectando as duas, né? Então, está tendo algum problema, você está tendo uma interseção de uma via com a outra, mas não está tendo esse pontinho de conexão entre as duas. E aí, visualmente, né, parece que está tudo ok, né? As duas vias estão cruzando. Só que se você não tem esse ponto conectando as duas, ferramentas que utilizam, né, para fazer rotas, né, acabam não conseguindo fazer a transição de uma rua para outra se você não tem esse ponto de conexão. Então, por isso que é um erro ali que precisa ser corrigido, aí a gente pode ir lá, né, no mapinha, naquele ponto específico, fazer a correção. Esse aqui é um bem bacana e está previsto para a gente, né, em breve aqui, utilizar ele em algumas atividades aqui do projeto, para corrigir algumas informações, corrigir não, né, complementar algumas informações ali pela cidade, que é um aplicativo chamado Street Complete. Todos esses aplicativos que eu estou citando aqui, tá, eles estão disponíveis aí nas lojas de aplicativos, são gratuitos, né, com exceção do OSM, o primeiro que eu mostrei, tem a versão gratuita, mas, né, também tem o plano de assinatura. Mas você consegue baixar todos eles de forma gratuita.
O Street Complete, esse aqui que está, né, algumas imagens na tela, ele é o que a gente chama de um software, um aplicativo orientado à missão. Né? Então, como é que ele funciona? Você ativou, né, você ligou ali o aplicativo, ele vai baixar, vai reconhecer onde você está, né, vai te localizar ali no mapa, e vai baixar as informações ali ao seu redor, e vai verificar todos os elementos mapeados ali ao seu redor, quais são aqueles que precisam de alguma complementação de informação. E vai aparecer o íconezinho deles aqui no mapa. Você clicando no ícone, ele vai te fazer perguntas, né, para complementar essa informação. Então, por exemplo, eu cliquei nesse ícone aqui da faixa de pedestre, e aí ele apareceu aqui a pergunta. Falou, olha, esta faixa de pedestre tem marcação de terreno, né? Ela está sendo mostrada ali né, tem a pintura ali da faixa de terreno, né? Eu posso responder aqui, e aí na medida que eu vou respondendo, essa informação, né, já vai sendo adicionada à base de dados do OpenStreetMap. Então, quando você liga aqui o aplicativo pela primeira vez, você consegue colocar as informações dele da sua conta, ligar com a sua conta do OpenStreetMap, e aí você pode ir fazendo as contribuições que ficam, né, vinculadas ali à sua conta. Né? E aqui é todos os itens, né, as categorias onde você pode fazer contribuições aqui no Street Complete. Ela fala, eu quero que ele me mostre no mapa só questões relativas à iluminação pública, ou à superfície das vias, né, ou ao estado, né, presença de calçados. Então, você pode deixar, né, só algumas categorias ligadas, né, ou, né, deixar ligado tudo e você vai, né, marcando ele no mapa e vai respondendo as perguntas. Né. Então, é um jeito bem simples, né, bem fácil de poder fazer contribuições ali, complemento de informações no OpenStreetMap. E esse aqui, né, recomendo muito que vocês baixem esse aqui, ó, a mão na roda, chamado Organic Maps. Né, ele funciona, né, ele usa, né, obviamente, os dados do OpenStreetMap, e funciona como se fosse o seu Google Maps offline, né, sem precisar depender de conexão à internet. Então, você pode, né, se você baixa os mapas que te interessam, né, as áreas que te interessam, e aí esses dados estão disponíveis no seu smartphone. Então, você pode usar sem conexão à internet. Então, né, é muito interessante quando você vai, às vezes, para um lugar que você não vai ter certeza se você vai ter conexão, né, à internet. Então, você pode deixar esses dados baixados, né, e utilizar, né, para qualquer emergência ali. Você vai ter sempre à disposição, né, as informações ali de mapa. Então, você vai viajar, né, então você pode pegar mapas aqui de outros locais, outros países, outras regiões, e ter esses dados ali à disposição, né, em um local que talvez você possa ter algum problema aí de acesso à internet, de conexão à internet. Então, gratuito também, vale muito a pena, né, recomendo fortemente aí que vocês depois baixem aí e deem uma explorada aí para utilizar. Né, inclusive, né, ele faz, né, tem recurso para fazer rota, né, por carro, a pé, de diferentes formas. E, por último aqui, mas não menos importante, um outro aplicativo chamado Everydoor, que também funciona para ir fazendo complementação da informação no mapa. Né, ele parece um pouco com o Street Complete, mas ele tem, né, o tipo de informação que a gente consegue adicionar é um pouco diferente. Então, ele foi criado inicialmente para você ficar colocando informação do número das casas, né, da numeração das edificações, e aí depois ele foi sendo expandido. Então, hoje a gente consegue botar muito tipo de informação. Então, da mesma forma, né, você abre, ele vai marcando, né, os locais próximos a você que precisa de complementação, né, que você pode clicar em uma interrogaçãozinha dessa aqui, ele vai abrir a interface para você complementar a informação. Então, olha só, né? Qual que é o número, né? Qual que é o endereço, quantidade de andares, qual que é a forma do telhado, qual que é o tipo, né, material da fachada, que tipo de edificação é essa, né? Uma série de informações que a gente pode complementar.
E, além disso, a gente pode inserir novos elementos, né? Ele vai marcando aqui a posição. Se você clicar aqui nesse ícone aqui do mais, né, do adicionar, ele abre, né, uma série de opções aqui para você, para indicar que tipo de elemento que você está inserindo, e aí depois vai abrir as informações, né, para você complementar específica desse elemento, né, o tipo de informação que você pode adicionar para o elemento que você está mapeando. Né? Então, como eu comentei aqui, né, essa natureza aberta do OpenStreetMap permite que a gente consiga, que surjam, né, muitas ferramentas. Isso aqui eu só arranhei a superfície, né? Tem muitas outras opções, muitos outros aplicativos, não só para celular, mas também disponíveis aí, né, sites e outros serviços que utilizam os dados do OpenStreetMap para fazer uma série de atividades, né, utilizando aí os próprios dados do OpenStreetMap para uma série de aplicações. Bom, como é que, né, eu falei que o OpenStreetMap é uma base de dados, então como é que ele está organizado? Que tipo de elementos que são armazenados e como são armazenados esses dados no OpenStreetMap? Então, ó, basicamente, a gente consegue armazenar 3 tipos de elementos no OpenStreetMap. Então, tudo o que está lá no OpenStreetMap vai cair numa dessas 3 categorias. Ou é um nó, ou é uma linha, né, ou é uma relação. Né, os termos em inglês, né, o nó, né, chamado de node, né, N-O-D-E, né, a linha é chamada de way, né, W-A-Y, e as relações, né, de relation. Então, são esses 3 elementos que a gente pode encontrar na base de dados do OpenStreetMap. Então, o que eu faço com cada um deles? Né? Então, os nós é o elemento principal, né? Realmente a matéria-prima do OpenStreetMap. Por quê? Porque os outros elementos, né, tanto a linha quanto as relações, né, elas utilizam, né, os nós ali na sua composição. Então é como se fosse, né, como se o nó fosse ali o DNA ali, é como se fosse, né, o principal, os átomos ali do OpenStreetMap. Então o nó é um pontinho, é um ponto, né, um ponto que você possa representar, e esse ponto ele tem uma localização. Ele vai ter, no mínimo, 3 dados associados. Né? Cada ponto no OpenStreetMap vai ter pelo menos 3 dados associados, que vai ser a identificação dele, né, o ID, um código, né, representado por um inteiro de 64 bits. Então, todo pontinho que a gente coloca no OpenStreetMap vai ter uma identificação única e vai ter uma posição, né, que é dado ali pela informação de latitude e de longitude. Né, a latitude, né, vai de mais 90 até menos 90, e longitude mais 180, né, para a direita, menos 180 para a esquerda ali. Né? Então, as coordenadas que a gente tem para representar, né, qualquer ponto no mundo, né, numa projeção cartesiana, né, numa projeção de plano cartesiano. Bom, e aí, tudo no OpenStreetMap, né, é armazenado como numa estrutura que a gente chama de chave e valor. Então, todo elemento, né, vai ter uma série de chaves e valores que a gente pode atribuir. Né? Essas chaves e valores são as características que a gente está colocando para cada elemento. Então, acho que eu botei um exemplo aqui. Né? Então, ó, por exemplo, né, este pontinho aqui, ó, que representa, né, o ponto central aqui do bairro São Francisco, aqui em Rio Paranaíba. Se a gente for olhar lá como que ele está representado no OpenStreetMap, vai ter essa informação aqui. Ó. Ele vai ter o ID, né, aquele número inteiro, né, de 64 bits que eu comentei com vocês. Então, né, quando foi criado esse ponto, ele recebeu essa identificação. Então, só esse ponto que tem essa identificação em todo o OpenStreetMap. Né? Então, a gente pode usar esse número para acessar diretamente esse ponto
na base de dados do OpenStreetMap. Então, ele tem, ó, tá vendo? A identificação, né? Então, aqui todas as informações em relação ao nó, né? Ao node. Ele tem quando é que ele foi, né, criado, né? Quando que ele foi criado aqui. Qual é a identificação do usuário, né, que criou, modificou esse ponto aqui. Esse U é de user, né, de usuário, então é o ID do usuário. Qual é o login desse usuário? No caso aqui, acabou que foi, né, o meu login está aparecendo aqui. Né, se esse ponto é um ponto que tem que ficar visível no mapa, né, a visualização dele está ativa no mapa. Qual a versão? Né, então, ou seja, a versão 1 significa que esse ponto foi criado e nunca foi modificado. Depois que ele foi criado, né, ele nunca foi modificado. Se alguém vier aqui e pegar esse ponto e falar, esse ponto, a posição dele não é aqui, é um pouquinho aqui para a direita, ou mexer na posição, ou mudar algum atributo dele, mudar o nome, mudar alguma característica, ele vai para a versão 2. Né, e aí fica registrado que houve a modificação. E isso vai sendo registrado, né, na base de dados do OpenStreetMap. Né, então, aquela possibilidade, né, que eu falei para vocês, né, quando é detectada algum tipo de edição incorreta, né, as versões de cada objeto ficam armazenadas. Né, tudo isso está no histórico do OpenStreetMap. Então, se precisar reverter, né, a gente tem esse histórico, né, de cada elemento ali que foi mapeado. Então, a gente tem informação aqui da latitude, da longitude, e aqui vem as tags, né, o conjunto de chaves e valores que a gente pode utilizar para representar as características de cada objeto. Então, cada elemento no OpenStreetMap vai ter o seu próprio conjunto de chaves e valores. Dependendo do tipo de elemento, né, se for uma edificação, vai ter um conjunto de tags para a gente colocar. Se for uma estrada, vai ter um conjunto, né, um outro conjunto de tags para a gente colocar. Então, cada elemento tem lá o seu conjunto padrão, né, de tags para a gente identificar as características daquele elemento. Então, neste caso aqui do ponto, está colocado aqui só, né, esse K é de chave, né, e o V é de valor. Então, a primeira tag, né, a primeira chave é o nome, e o valor do nome é São Francisco. Então, o nome deste pontinho aqui é São Francisco. A segunda chave, né, é place, né, lugar. Né? Então, a que tipo de lugar é esse? O valor, subúrbio, né? É como o OpenStreetMap chama bairro. Né? Então, pelas características, a gente sabe que este pontinho representa um lugar, que é um bairro, que tem um nome, São Francisco. Então, tudo no OpenStreetMap é representado com esse conjunto de chave e valor. Então, ok, pontinhos, os nós. As linhas. Né? As linhas no OpenStreetMap né, como eu falei, os pontos, né, os nós, é o DNA, né, a matéria-prima básica ali do OpenStreetMap. Então, as linhas, elas são compostas por um conjunto, né, de pontos. Né? Conjunto, na verdade, assim, uma lista, né, uma lista de pontos, onde essa lista é ordenada. Né? Ela precisa ser ordenada porque, né, sai de um primeiro ponto, vai para um segundo ponto, vai para um terceiro ponto, então você tem que ter a sequência para ir fazendo, né, esse desenho aí da linha. Né? Então, por isso que esses pontos têm que estar em ordem. Então, tem uma limitação, né, no OpenStreetMap, você só pode criar, né, linhas ali com até 2.000 pontos. A gente pode pensar assim, poxa, 2.000 pontos é ponto para caramba, né? Mas tem que pensar que a gente tem uns elementos que também são grandes para caramba, né? Como, por exemplo, a fronteira de países, né? Fronteiras de continentes, né? É uma área geográfica muito grande que tem que ser representada, que às vezes vai ter um conjunto muito grande de detalhes, né? De reentrâncias ali pelo litoral. Então, você acaba precisando de uma quantidade muito grande de pontos também para representar, né, de forma mais precisa esses limites. Então, alguns elementos, às vezes, extrapolam aí essa quantidade,
né? E aí a gente precisa ter um recurso para conseguir quebrar um elemento muito grande, né? Em partes menores, mas que ainda assim sejam tratados como uma coisa só, né? Que esse tipo de recurso é o terceiro elemento que a gente vai ver, que são as relações, né? Mas antes da gente avançar para as relações, né, as linhas, né, ou as ways, a gente tem duas maneiras de representar. Uma é representando elas de forma aberta, né, ou seja, né, uma estrada, um rio, né? Então, coisas que a gente está desenhando ela, né, desenhando a linha, e essa linha ela não vai voltar para o início, ela não vai ser fechada, né? A outra forma, né, uma aberta, a forma fechada, é quando a gente é a maneira que o OpenStreetMap representa o que a gente chama de polígono, né? Só que no OpenStreetMap ele não tem isso, né, o polígono formalmente. Ele considera que tudo são linhas, né? E você tem linhas que são abertas, né, as linhas tradicionais, e linhas que são fechadas, né, quando ele considera que é fechada quando o primeiro ponto coincide com o último ponto. Então, quando você tem o primeiro ponto e o último ponto na mesma coordenada, na mesma posição, ele considera que aquilo ali é, né, uma linha fechada ou um polígono, né? E o polígono, para representar, né, a linha fechada, a gente representa coisas que tenham área, né, que precisam ter área no OpenStreetMap, como, né, a área de uma floresta, a área de um prédio, de uma casa, a área do campus universitário aqui da Universidade Federal de Viçosa. Então, coisas que precisam ter área, a gente representa como, né, essa linha fechada. Bom, o terceiro elemento, né, que são a representação, né, que seria o código, né, como internamente o OpenStreetMap representa uma way. Então você vê que ele começa aqui, né, descrevendo que este elemento é uma linha, né, é um way, e aí parece bastante com nó, né? Tem a identificação, tem, né, o carimbo aqui de data para saber quando é que ele foi criado, em que versão que ele está, né, quem foi o usuário. E aí aqui, olha só, ele tem esses ND aqui, né, ND de nó, de node. Então ele tem aqui, ó, esta linha é representada pelo nó, que tem o código, né, a identificação 822.403, seguido pelo nó que tem a identificação, né, 215.339.12 e assim por diante. Então a linha começa neste ponto, passa por este, por este, e termina neste aqui, né? Então, como a gente está vendo, ó, é uma linha aberta, né, porque o primeiro nó, né, está diferente aqui, não é igual ao último nó. São diferentes, né? Que tipo de linha é essa? Olha, esta linha, né, tem a primeira chave aqui, highway. Highway é uma chave que representa rodovias, né, estradas. Então, uma rodovia, qual é o valor? Residencial. Então, uma rodovia residencial que tem uma outra chave aqui, ó, que representa um nome. Então, é uma rodovia residencial que tem um nome, né, chamado Clipstone Street, e tem uma outra informação aqui, né, a chave one way. One way é se ela é de mão única. E está com o valor aqui de sim, né, de yes. Então, é uma estrada residencial que tem o nome Clipstone Street e é de mão única. Então, né, a linha, né, aquela coisa que a gente está representando como uma linha, agora ela tem uma interpretação. Né? O OpenStreetMap sabe como representar isso, sabe como interpretar, né, isso na hora de mostrar para você a visualização do mapa, e ele vai te mostrar essa linha, né, como, né, a representação de uma estrada residencial, né, com a simbologia apropriada para você conseguir interpretar na hora que estiver vendo isso no mapa. Aí percebam que no código que representa uma way, a gente não tem informação de latitude e longitude, né, porque essa informação está em cada pontinho, né, em cada nó que faz parte da way, é lá no código, né, do nó que está a informação de latitude e longitude. Então, por isso que a gente diz lá, né, que os pontos, né, que os nós são a matéria-prima ali do
do OpenStreetMap. Só eles que têm essa representação de posicionamento, né, de posição no mundo. Os outros são só organizações, né, que a gente faz usando a representação, né, dos pontos ali como elemento básico. Bom, avançando aqui, né, as relações, né, relação é uma forma da gente representar coleções de objetos, né? Então, por exemplo, quando eu quero o exemplo que eu dei da representação de bairros, né? Os bairros no OpenStreetMap eles são representados por duas coisas: a delimitação, né, do limite, né, a área, né, a linha fechada que representa os limites do bairro, e um ponto que representa, né, algum local que especifica, né, geralmente pode ser o centro geométrico dessa delimitação geográfica ou algum ponto muito significativo no bairro, né, que acaba sendo utilizado para servir como uma representação de ponto ali do bairro. Então, mas para representar, né, esses dois conjuntos de coisas, uma coisa que representa um ponto e uma coisa que representa uma linha, né, eu tenho que agrupar eles de alguma forma. Então, a maneira da gente agrupar isso é por meio das relações. Então, a gente pode criar uma relação, né, colocando esses elementos, né, dentro dessa coleção, né, e colocando as tags apropriadas, né, neste conjunto de elementos para indicar, né, que tipo de relação esses elementos estão representando. Então, toda relação vai ter um tipo, né, e vai ter esse grupo de elementos ali, cada elemento representando algum tipo de papel dentro dessa relação. Então, por exemplo, né, eu falei para vocês que uma Way só poderia ter até 2.000 pontos, né, uma linha só pode ter 2.000 pontos. E aí, o que acontece quando a gente tem que representar uma fronteira que tem, né, mais do que isso? Aí a gente vai acabar tendo que pegar várias linhas, né, até chegar ali no limite ali dos 2.000 pontos, e ir colocando todas essas linhas dentro de uma coleção, dentro de uma relação, até a gente conseguir representar todo o contorno, né, de um país ou de um continente. Dessa forma, a gente consegue representar elementos, né, que são muito grandes, onde só com uma linha, né, a gente não conseguiria representar. Então, acho que eu até botei um exemplo aqui, né, que é uma das maiores relações que a gente tem no OpenStreetMap, que é a que representa a Rússia. Né? Então, ela não consegue, né, não dá para representar só como uma única way, né, uma única linha. Inclusive, ela é tão grande, né? Aí eu botei até como exemplo aqui a captura da tela, né, quando a gente tenta abrir a informação aqui da relação da Rússia no site do OpenStreetMap, pelo menos nesse dia que foi o caso, né, apareceu essa telinha aqui de mensagem aqui, falou, olha, né, o site aqui está demorando muito para responder, né, quer fechar a página. É porque realmente é a quantidade muito grande de elementos, né, então ele estava tentando recuperar todos esses elementos, né, para trazer aqui no mapa. Então, olha só, né, são pegar o contorno lá da Rússia, né, realmente, né, é muito grande, né, aqui depois que carregou a página, né, então só são 4.872 membros, né, representando aqui a fronteira da Rússia, né, então é muita coisa, mas, né, o OpenStreetMap tem maneira, né, tem recurso para a gente conseguir representar elementos mesmo que eles sejam muito grandes. Então, aqui a representação do código, né, de uma relação. Então, começa aqui também, né, dizendo o que é, né, o relation, né, a identificação. Então, você vê que essa primeira parte é bem padrão, né, sempre tem a identificação, a informação da data, né, de quando aquilo foi modificado, quem foi o usuário que fez a modificação, né, quais são os membros. Então, o primeiro membro é o quê? É uma way, é uma linha. Qual é o código dessa linha? É esse aqui.
que papel que ele está fazendo? Nesta relação que está representando, né, um bairro, né, um nível administrativo, o nível 10, né, é o nível de bairro, né? Então, é um nível administrativo que representa bairro, ele né, essa relação representa uma fronteira, né, uma boundary, que é uma fronteira administrativa, que tem o nome Bela Vista. Da onde que saiu essa informação? Saiu lá da Secretaria de Obras da Prefeitura de Rio Paranaíba. É uma informação que veio lá de fonte oficial, né? E o tipo aqui, né, é de limite. Então, esta relação tem um tipo de limite, que é um limite administrativo, que tem o nível administrativo 10, que representa um bairro, que tem o nome Bela Vista, que veio da fonte Secretaria de Obras, Prefeitura de Rio Paranaíba. Então, todas as tags, né, todos os conjuntos de chave e valor, permite que o OpenStreetMap identifique exatamente, né, saiba exatamente como interpretar esse elemento que a gente, né, desenhou ali no mapa, fez a representação. Então, tem os membros aqui, né, cada conjunto de linhas que fazem o contorno desse bairro, e qual é o nó que está fazendo o papel, né, de rótulo, né, de representar ali o nome do bairro, né, para ele aparecer localizado ali no mapa, né, quando a gente visualiza. Então, cada relação vai ter um tipo, né, diferente ali de tipo, de conjunto de membros. Então, por exemplo, a gente, na hora de representar uma linha de ônibus, né, o trajeto de uma linha de ônibus, a gente usa uma relação para representar isso, que pode pegar como elementos a sequência de ruas, né, por onde esse ônibus passa, e colocar isso como o conjunto de elementos, né, que representa ali uma linha de ônibus, né, e coloca as tags apropriadas, né, para o OpenStreetMap saber como interpretar esse tipo de elemento no mapa. Ok. Né, falei várias vezes aqui em relação, né, às tags, né, tudo no OpenStreetMap, esse par que a gente chama de chave e valor, né, é o que a gente chama de tag, né, de etiqueta no OpenStreetMap. Então, tudo é representado pelas tags. Então, cada tipo de elemento tem um conjunto padrão de tags que a gente utiliza para representar aquele elemento. Né? Alguns são obrigatórios, né? Quando a gente inclui um elemento, né, o conjunto de tags obrigatórios, a gente tem que informar, senão, na hora de salvar esses dados, na hora de salvar já reclama, né, que está faltando alguma tag ali importante. E tem outro conjunto de tags que são opcionais, né, que são complementos ali de informações que, se a gente tiver disponível aquele dado na hora, a gente informa, mas se não tiver, pode ser informado, né, no momento posterior. Um termo que a gente usa bastante, né, quando está falando de mapeamento, né, são as feições. Né? Em português a gente chama de feição, ou em inglês a gente chama de feature. Né? Então, feição, tudo aquilo que, qualquer elemento que a gente está colocando no mapa, né, a gente pode chamar de feição. Né? Feição é alguma coisa que a gente tem representação ali no mapa. Né? E as etiquetas, né, o que eu chamo de uma etiqueta, é esse par de informação de chave e valor. Qualquer etiqueta, né, qualquer valor, a gente pode colocar, né, ele é representado como, né, um texto, né, uma cadeia de caractere de até 255 de tamanho, né, então tem um limite aí para o tamanho da tag, da informação que a gente pode colocar em cada etiqueta, né, e as tags, né, essas etiquetas, o padrão delas, né, é que a gente escreva elas, né, em inglês. Então, independente de qual idioma, de quem é que esteja fazendo a edição aqui no OpenStreetMap, as tags internamente estarão sempre representadas em inglês. A gente tem uma facilidade de, em diversos editores, a gente ter as tags traduzidas. Então, a gente pode trabalhar na edição com as tags traduzidas, né, com a versão delas em português, e aí elas continuam internamente sendo gravadas em inglês.
Tá? Então, sempre vai estar, né, no OpenStreetMap, as tags sempre vão estar em inglês, mas a gente, né, consegue visualizar as informações no nosso idioma. Né? Cada um consegue ver no próprio idioma. Bom, uma feição, né, a partir de agora começar a usar esse termo, né, uma feição, um elemento aí no mapa, ele não pode ter duas etiquetas com a mesma chave. Então, se ele tiver uma chave nome, né, name, só pode existir uma chave name. Né? Eu não posso colocar duas chaves name para o mesmo elemento no mapa. Né? Então, isso é uma restrição, né, até óbvia, né, mas precisa ser dita aqui. Né? Então, cada elemento só pode ter uma tag com uma determinada chave. Mas, né, a gente pode, para uma mesma chave, colocar mais de um valor. Aí, neste caso, a gente usa um ponto e vírgula para separar esses valores diferentes. Então, por exemplo, né, um restaurante, ele poderia ter uma tag, né, esse tag aqui é cuisine, né, cozinha, né, o que é servido no restaurante. Ele serve pratos italianos e espanhóis. Então, eu posso colocar essas duas informações, né, como valores diferentes aqui para uma mesma chave. Né? A chave é sempre aquilo que está à esquerda, né? O valor é o que está à direita. Né? Então, chave igual valor. Então, chave, né? A cozinha aqui, né? Cuisine, e igual valor italiano, italiana e espanhol. Tá? E você tem situação, né, bem especial, onde um elemento pode não ter tag nenhuma. Isso acontece quando, às vezes, algum elemento é inserido no mapa para compor algum tipo de relação, sendo que ele não vai ter... o papel dele é só na relação, ele não existe como elemento isolado. Então, por exemplo, né, às vezes, para a gente delimitar um bairro, delimitar um limite de cidade, alguma coisa assim, a gente tem que criar uma linha em algum local onde essa linha ela só está representando a fronteira, ela não tem uma representação de elemento no mapa, né? Não é um rio, não é uma estrada, não é nada que apareça no mapa. Então, ela não vai ter uma tag associada, ela só é uma linha que foi criada para fazer parte, no caso de uma relação, que está representando uma fronteira de um município, uma fronteira de um país. Então, em casos bem específicos, pode acontecer, né, de uma feição não ter tag nenhuma, né, não ter nenhuma etiqueta. Tá? Mas isso é uma situação bem de exceção. Tá? É caso bem específico. Bom, é muito comum, no esquema de etiquetas, a gente ter meio que um encadeamento das etiquetas para a gente colocar informação adicional. Então, por exemplo, eu posso ter um elemento que está, onde eu vou informar, que é uma loja, né, a chave aqui, ó, shop, loja. Uma loja de quê? De roupas, né? De clothes, roupa. Mas tem um detalhamento maior ainda, é uma loja de roupas de criança, então ainda tem a tag adicional aqui, ó. Agora, o clothes aqui, que era um valor, vira uma chave, né? Clothes igual a children. Então, é uma loja de roupas, sendo que são roupas de crianças. Então, é um detalhamento adicional que a gente consegue fazer, geralmente, nessa forma aqui de encadeamento das tags. Como eu disse anteriormente, né, coisas temporárias, né, não deve virar tag. Então, se uma área ali que foi... caiu uma chuva forte na cidade, aí, por um acaso, a imagem de satélite que a gente está usando para fazer o mapeamento foi justamente no dia que teve esse alagamento de determinadas ruas. Então, a gente não vai colocar uma tag naquela rua ali que foi alagada, indicando que aquela área ali está uma área de água ou coisa do tipo. Né? Porque é uma situação temporária, uma coisa que aconteceu ali, né, que a gente não sabe quando vai acontecer ou se vai acontecer novamente. Então, esse tipo de informação a gente não coloca. Bom, aí eu fui citando aqui várias tags, né, de elementos, né, mas e aí, como é que
de onde é que sai isso, né? Como é que eu vou saber que tag que eu vou utilizar na hora que eu for mapear algum elemento, né? De onde é que essa informação sai? O conjunto de tags, né? A criação, né, de quais tags são utilizadas, quais não são utilizadas, é uma coisa que vai sendo criada de forma meio orgânica, né? Pela próprio conjunto de contribuições que todo mundo vai fazendo. Então, desse conjunto de contribuições, algumas tags vão ganhando ali popularidade, né, vão sendo mais utilizadas até um ponto em que elas realmente se tornam um padrão, né, e viram um padrão ali para ser utilizado por todos os mapeadores. Então começou muito assim, de forma orgânica, e hoje a gente tem esse conjunto, né, de tags que são, né, recomendadas, aí, que são padrões para determinados tipos de elementos. Mas todas as tags, elas são organizadas, né, tem uma wiki, né, do OpenStreetMap, onde você pode consultar todas as tags que estão em uso. Então lá é bem detalhada essa wiki, né, tem versões em português, versões em diversos idiomas, e por ser wiki, né, tá aberta para a gente mesmo fazer contribuições, né, complementar as informações que estão lá. Então, estou com... Né, deixa eu ver se eu entro em alguma delas aqui. Quero saber como é que eu mapeio um determinado elemento. A internet não está colaborando, né? Esquece. Depois eu faço. Né? Então, vamos supor, né? Opa, volta aqui. Né? A gente pode entrar aí na Wiki, e lá a gente pode fazer a pesquisa, né, pelas chaves, né, pelos valores possíveis, e aí você vai ter toda a informação, né, a respeito de como é que aquela etiqueta específica é utilizada, né, quais são as boas práticas, exemplos ali de mapeamentos utilizando aquela Wiki. Tem esse outro site aqui chamado Tag Info, onde a gente, deixa eu ver se eu dou mais sorte aqui agora, agora foi, né, onde a gente consegue ter a informação de quais tags, né, da popularidade da tag. Né? Então, a gente consegue ver aqui, para uma determinada chave, né, como é que ela está sendo utilizada, né? Que tipo de elemento está utilizando aquela tag. Então, a gente consegue ver se ela está sendo, né, que tipo de valores são mais utilizados, né, por essa tag. Então, a gente tem uma ideia, né, da popularidade dela, se ela é realmente uma tag aceita, se ela é uma tag aprovada ali pela comunidade. Inclusive, a gente pode ver até aqui, né, o status dela. Né? Essa tag aqui de building, né, de edificação, é uma tag aprovada, é uma tag que a comunidade utiliza, que o OpenStreetMap vai reconhecer. Aqui, na Wiki, tem o link aqui que é o Wiki, eu posso ver aqui a documentação dela. O que a Wiki fala sobre essa tag building? Só que está tendo algum problema aqui com talvez alguma sobrecarga ali dos servidores. Aqui, abriu. Então, o que é essa tag building, né? Então tá aqui, né, as informações aqui sobre o que ela é, né, a chave, né, e os possíveis valores que a gente pode utilizar para cada valor, representações aqui, de imagens que a gente pode usar como referência para saber, né, qual é o valor apropriado que a gente vai colocar, né, outras tags que podem ser utilizadas em conjunto. Então aqui a gente tem toda a informação, tipos comerciais, né, de lojas. Então, vários valores aqui que a gente pode utilizar para essa tag, né, para essa chave aqui de building, para a gente saber como que a gente pode mapear corretamente algum elemento. Então, esse prédio é um prédio religioso, então eu posso colocar aqui, usar um termo geral aqui, né, eu não estou especificando exatamente o que é, eu sei que é religioso. Mas é uma capela, é uma igreja, é um monastério, o que é? Então, a gente pode colocar várias informações. Então, olha só, é bastante completo, né, a possibilidade de valores que a gente pode definir. Então, a Wiki, né, é uma fonte primária aqui de informação quando a gente está em dúvida sobre qual a etiqueta apropriada para a gente utilizar
para mapear algum elemento. Né? Aí, claro, assim, no dia a dia, quando a gente vai na prática ali, a gente vai mapeando, né? A gente acaba mapeando determinados tipos de elemento de forma frequente, né? Edificações, casas, estradas. E aí, para essas coisas que a gente mapeia com mais frequência, as tags, né? A gente já sabe qual é o conjunto de tags que a gente vai utilizar. Mas às vezes a gente pega um elemento que a gente não está muito acostumado a mapear, e aí a gente pode consultar a wiki para ter certeza que a gente está mapeando de forma correta. Né? Essa wiki ela surgiu em 2005, né, junto lá com o OpenStreetMap, né, basicamente com a OpenStreetMap, e tudo que você pensar de documentação em relação ao OpenStreetMap está lá na wiki. Né? Então, como eu falei, vai ser essa fonte principal aqui que a gente tem para mapear. Então, por exemplo, né, principalmente quando a gente vai mapear locais que não que a gente não tem conhecimento exato ali da cultura, né, ou do funcionamento, aí é importantíssimo consultar o wiki. Então, por exemplo, vou participar de um projeto de mapeamento de uma área na África. A gente vai mapear estradas. Mas qual que é o padrão de etiquetas aqui? Como é que é a classificação das rodovias na África? Né? Porque pode ser bastante diferente da nossa aqui no Brasil. Então eu posso consultar lá o wiki, e aí lá vem as informações. Eu falo, olha, né, a forma de você mapear as tags, né, as etiquetas nas rodovias da África é dessa forma aqui. Você vai ter aqui alguns exemplos, né? Então você vai ter o conjunto aqui de recomendações para você mapear, né, aquela determinada área. Né? Então, como eu falei, a wiki é, né, importantíssima aqui para a gente ter... Para a gente ter, né, uma garantia ali, uma certeza que a gente está mapeando corretamente, né, os elementos ali, colocando as tags apropriadas para cada elemento. Ok? Bom, aí falando aqui da comunidade, né, OpenStreetMap, né, comentei várias vezes que cada um pode fazer, né, contribuição, pode criar lá sua conta no OpenStreetMap e fazer a contribuição. E aí, aproveitando esse gancho também para, antes de eu esquecer, deixa eu pegar aqui, antes que eu me esqueça, né, falei de comunidade, lembrei de grupos. Antes que eu esqueça, eu vou colocar aqui no chat um link com um formulário, só para a gente ter um controle aqui de quem está, né, presente aí hoje, tudo certinho, para a gente poder ter esse cadastro. Então, tá aí já no chat, vocês podem entrar aí, pode fazer colocar a informação de vocês, né, e aí depois eu verifico aqui. Né? Então, voltando aqui para a comunidade OpenStreetMap, né, a comunidade, né, é bastante ativa, né, a comunidade de editores é bastante ativa, né, alguns países mais do que os outros, né, mas aqui eu botei até alguns links para mostrar para vocês isso. Vamos ver se a internet vai ajudar aqui hoje. Né? Esse primeiro link aqui, ó, é um site que fica mostrando, né, quais edições que estão acontecendo em tempo real, né, pelo OpenStreetMap, edições que estão sendo inseridas ali na base de dados do OpenStreetMap. Então, demora um tempinho aqui para atualizar, mas a cada minuto aqui ele vai atualizando essas informações, né, e vai te mostrando aqui o que né, aonde que, né, em que local no mundo aqui alguma edição aconteceu, o que foi editado. Né? Bom, vamos ver se a internet me ajuda aqui. Acho que demora um minutinho aqui para ele atualizar. Enquanto isso, eu vou comentando sobre os outros aqui, depois eu volto aqui enquanto o site vai carregando. Né? Esse outro aqui, ó, Show Me The Way, é um pouco parecido, né, que ele vai mostrando também edições que estão acontecendo, também em tempo real ali pelo OpenStreetMap. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 2 minutos atrás, né, alguém inseriu aqui um pontinho, e aí ele vai atualizando. Ó.
né, aonde que isso aconteceu, né, alguém inseriu aqui uma linha. Então, isso está acontecendo em tempo real, né? As últimas edições que estão sendo inseridas aqui no OpenStreetMap, né, as últimas modificações. Inclusive, né, de que forma que foi feita a contribuição, olha só. Apareceu ali, ó, o Editor ID, que a gente vai ver na próxima semana, né? O Editor ID também. Qual é o editor que está sendo utilizado, né, para inserir essa informação no OpenStreetMap? Também interessante aqui. Deixa eu ver se o outro carregou. Aqui, ó, né, passou um minuto aqui, então, ó, teve esse conjunto de alterações aqui que foi inserido, né? Modificação, ó, foi bem nesse local aqui, essa modificação. Então ele vai informando, né? O que está acontecendo. Ó, nos últimos 2 minutos, né? 355 edições, 6 usuários contribuíram aqui, né? Para mais dados aqui no OpenStreetMap. E ele vai te mostrando isso, né? De minuto em minuto ele vai atualizando. E o último link, ele mostra estatísticas, né? Por país. Né? Então, a gente mostra aqui, ó, os países que mais fizeram contribuições, né? A quantidade de contribuidores, quantidade de mudanças aqui, né? De alterações no mapa. Cadê o Brasil? O Brasil está em 19º aqui, ó. Né? Clicando no país, a gente pode ver o detalhamento do país. Né? Então, aqui, ó, quais usuários, né, que nos últimos 2 meses, né, fizeram maior quantidade de alterações. Né? Nos últimos 2 meses eu não tive tão ativo assim. Será que eu apareço aqui? Poxa, caí fora da lista. Agora eu fiquei triste, vou ter que aumentar minha quantidade de edições aí para aparecer. Caí fora da primeira página aqui de contribuidores. Mas aqui vão aparecer, né? Dependendo da quantidade de contribuições, né, que são feitas, né, vai aparecendo aqui, né, os top mapeadores, né, relacionados ali, que fizeram contribuições naquele país específico, né? Não significa que o usuário é do país, significa que o usuário fez edições neste país, né? Então, é a quantidade de modificações, né, relacionadas ao país que está sendo verificado aqui. Ok, né? Então, tem os sites aqui. Depois, os slides depois eu vou deixar disponíveis para vocês, né? Então, vocês podem pegar os links ali depois. Então, vamos lá, já caminhando aqui para nosso encerramento, que é o seguinte, né? Então, toda essa comunidade, né, de mapeadores, né, vai desde aquela pessoa, né, eu falo o lobo solitário, né? Cara ali que não está envolvido diretamente com nenhum grupo, nenhuma comunidade, mas que faz ali as suas edições, né, até os grupos mesmo de organizados, né, de mapeadores. Então, aqui no Brasil, a gente tem um grupo chamado Umbra OSM, né, União dos Mapeadores Brasileiros do OpenStreetMap, e a gente tem os próprios capítulos, né, dos UCMaps espalhados aí pelas universidades aqui no Brasil e no mundo, né? Para quem não conhece o projeto UCMappers, a gente tem, né, aqui o site global aqui dos UCMappers, né? Então, vocês têm todas as informações aqui, né, os capítulos, o que é, como é que funciona. Então, esse aqui foi algum encontro, né, do OpenStreetMap que aconteceu. Esse aqui atrás, por um acaso, né, é o Natan, nosso embaixador regional aqui do Brasil, atual. Né, quem participou lá do grupo do UCMappers Brasil já deve ter trocado algumas mensagens com ele. Né? E aqui a gente tem, né, a listagem aqui dos capítulos, né, no mundo e, né, no Brasil. A gente consegue ver aqui por mapa. Vamos ver aqui pelo mapa, que fica mais fácil a gente localizar. Mas, como eu falei, estou aqui no campus, a internet hoje não está ajudando nada aqui. Aí, carregou. Né?
Então, a gente tem aqui nosso campus aqui, né, nosso capítulo, né, está aqui listado, né, como um capítulo. Né, temos mais outros, né, além de nós, né, mais outros 3 aqui em Minas e vários outros aqui espalhados, né, pelo Brasil. Então, a gente consegue ver, né, as informações de cada um deles aqui. Né, mas, né, tem alguns, mas ainda tem pouco, né, dá para a gente crescer muito ainda. E aí o legal é que a gente tem, né, a gente vai formando aí a comunidade, né, e vai tendo bastante interação aqui entre os capítulos para trabalhar aqui, né, em projetos em comum, trabalhar mapeando aqui áreas, né, áreas não só aqui no Brasil, mas também, né, em outros cantos do mundo. Isso aí, quando a gente pega para mapear outras partes do mundo, é bem legal que a gente acaba tendo, de certa forma, né, contato ali com outro tipo de cultura, né? Então, só de você ver, né, as imagens ali, né, aéreas, as imagens satélite, né, como é que a gente começa a ter noção assim, de como que a sociedade naquele local está organizada, né, como é que as coisas estão... ter uma ideia de como as coisas funcionam, né, em outras partes do mundo, que às vezes a gente não fica muito... não pensa muito nisso, às vezes, no dia a dia. E quando a gente tem que ter a tarefa ativa ali de mapear aqueles elementos que a gente não conhece exatamente, às vezes, né, aquela representação ali, aquela casa diferente, né, a gente começa a se questionar, né, essas coisas ali, de como é que a coisa ali está funcionando, como é que aquela sociedade ali especificamente funciona ali no dia a dia. Então, isso é bem legal, assim, de ter contato de vez em quando. Bom, dúvidas? Aqui bastante informação que vai sendo meio jogada assim nesse primeiro dia, mas é só para dar essa base inicial mesmo, né? E nossa programação é a seguinte, né? Na semana que vem, a gente vai ter mais mão na massa, né? Então não vai ser só esse falatório aqui, como foi hoje, então vai ser bem mais mão na massa, né? Eu vou apresentar para vocês, né, o que é o primeiro editor, né, o editor integrado que está na plataforma lá do OpenStreetMap. Então vamos aprender os principais recursos, né, para trabalhar com ele, né, a maneira de mapear alguns elementos mais comuns, né, como estradas, como edificações. Vamos ter o primeiro contato com uma das ferramentas que a gente usa para gerenciar as tarefas de mapeamento, tá? Então, essa primeira chama, né, Teach-OSM, as plataformas para gerenciar, né, para organizar o trabalho de mapeamento. Aí, na outra semana, como eu falei, vamos trabalhar com o editor mais avançado, chamado JOSM. Né? Então, todo o editor, né, o JOSM, é gratuito, vocês podem entrar, vocês digitarem JOSM, né, no Google, primeiro link que vai vir é a página lá do projeto, vocês podem baixar, instalar, né? Mas no dia, eu vou ensinar vocês, né, as configurações iniciais para poder começar a trabalhar com o editor, né, que tem que ligar com a conta com a sua conta do OpenStreetMap, tem que fazer algumas configurações iniciais ali, mas uma vez que foi feita, depois não precisa mais preocupar, né, vai estar sempre, as configurações ficam salvas ali, aí depois, a partir disso, é só abrir o editor e poder trabalhar. Tem umas mensagens no chat ali. No capítulo... Gabriel, se você participar de algum capítulo isso mesmo, só bota o nome do capítulo ou a universidade que você está vinculada. Se não participar, é só deixar em branco, não precisa colocar nada. Ela não é obrigatória de responder. Se vai ficar gravada? Vai sim. Tá? Depois vai ficar gravado. A gente eu mando depois para vocês o link ou por e-mail ou no grupo, né? Depois, se for criado o grupo de WhatsApp ali para facilitar, eu deixo disponível lá também, mas provavelmente a gravação, assim que o Google devolver aqui a gravação, eu devo subir ela para o canal lá do capítulo no YouTube. Tá? Então vai ficar lá disponível depois para consulta. Tá joia? Bom, aí o planejamento aqui para o último dia, né, como eu adiantei no início ali de hoje, né, a ideia aqui seria, para o pessoal que está aqui em Rio Paranaíba, a gente fazer meio que um evento híbrido,
né, a gente juntar aí numa sala, juntar num local aí para fazer, né, a turma aqui presencialmente e, né, também com o Google Meet aí ligado para o pessoal que está remoto, né, participando remotamente, fazer um evento, né, de integração aí mais híbrido. Mas inicialmente seria, né, nesse mesmo horário, assim, de 23, né, daqui a 3 segundas-feiras, né, final do mês aí, pegando esse horário. Mas como a ideia assim, é tentar fazer um evento com uma duração um pouco mais extensa, né, para realmente a gente tentar trabalhar e finalizar um projeto de mapeamento, né, aí vamos tentar negociar isso, a gente consegue um horário alternativo, a gente não fica limitado aí a essa hora do almoço aí, na parte da manhã. Então vamos ver se a gente consegue encontrar esse horário alternativo. Se não encontrar, fica esse horário mesmo e a gente vai até onde der aí no mesmo dia. Tá joia? E aí, no decorrer desse período de capacitação, tá? Meu e-mail vai ficar disponível aí para vocês. Não sei se eu botei no início lá da apresentação, mas vou botar aqui no chat, né? Está disponível aí, vocês podem, qualquer dúvida, ou qualquer coisa, qualquer questionamento, podem mandar por e-mail, mas como eu falei, eu vou criar depois o grupinho lá no WhatsApp e vai ficar fácil da gente interagir aí e trocar experiência. Tá joia? Então hoje era isso, né? Espero que já tenha servido para dar esse pontapé inicial, assim, né, desses conceitos. Sei que foi, né, um pouco bastante informação assim jogada de uma vez, mas já na semana que vem, né, quando a gente estiver trabalhando com a edição, aí vocês vão ver de novo esse conceito das etiquetas, vão ver como é que isso funciona na prática, e aí vai ficar bem mais fácil de entender, né, como é que tudo funciona, mas, né, para facilitar entender na hora da edição, precisava dessa parte, né, desse falatório inicial aqui, para a gente ter mais facilidade lá depois. Tá joia? Então, obrigado aí pela participação, pessoal. Né, espero que vocês continuem nas próximas, né, e aí a gente vai se falando, né, e vai coordenando as atividades da capacitação. Tá? Uma boa semana aí para todo mundo, né, e assim que a gravação estiver disponível, eu deixo lá disponível para vocês. Tá joia? Então, abraço, pessoal. Até mais.